Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. Preste atenção aos relatos que eu farei a seguir. Cena 1. Minha empresa usou a pandemia de Covid-19 como explicação para me demitir e afirmou se basear na medida provisória editada pelo governo. Não pagou a multa de 40%, nem o aviso prévio e nem uma bonificação acordada com o sindicato da categoria. O que pagaram, parcelaram em 9 vezes. Corta cena 2. Fui demitida por WhatsApp às 9 horas da noite, fora do meu horário de trabalho. Além disso, a rescisão veio com um valor muito menor porque a empresa alegou que cortou os dias em que estava em casa devido à quarentena. Corta cena 3. Quando minha chefia avisou que eu teria o meu contrato de trabalho suspenso, disse: aproveite as suas férias. É triste ver a falta de empatia num momento desses. Essas mensagens que chegaram à redação da Você S.A. nas últimas semanas acendem um sinal vermelho. Será que a lei que deveria proteger, na verdade, está jogando contra os trabalhadores? No momento em que gravamos este programa, o Brasil soma quase 24 mil mortes e 375 mil infectados pela Covid-19. Na economia, os números também assustam. O governo diz que o PIB deve retrair 5%, associações afirmam que 8 em cada 10 pequenos lojistas têm chance de quebrar na quarentena e o próprio presidente Jair Bolsonaro falou, sem citar fontes, que 10 milhões correm o risco de perder empregos devido ao coronavírus. Com tanta tragédia, quem ainda está trabalhando com carteira assinada passa a se valer daquela velha máxima: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas esse raciocínio pode ser traiçoeiro. Pode mesmo. Com a doença derrubando receitas e lucros, alguns patrões vêm cometendo excessos com base em 2 medidas provisórias decretadas durante a pandemia: a MP 927 e a MP 936, que flexibilizam algumas das leis trabalhistas. Tanto que um levantamento preliminar do Tribunal Superior do Trabalho, divulgado pela Folha de São Paulo na segunda-feira, mostra que as ações ligadas ao vírus dispararam nas varas em abril, com uma alta de 522% em relação ao mês de março. As MPs 927 e 936 permitem suspensão de contratos, redução de jornadas e salários e flexibilização em regras como a de trabalho remoto, férias e pagamento de FGTS. E fica a pergunta: qual é o peso dos direitos trabalhistas no estado de calamidade pública? É isso que vamos descobrir em nosso episódio de hoje. No primeiro bloco, debateremos se as medidas do atual governo fazem sentido ou se violam a Constituição. E no segundo bloco, mostraremos quais são os pontos de atenção para os profissionais e como se proteger no trabalho agora. Quem nos acompanha nesse debate é a juíza Noêmia Garcia Porto, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Ana Matra. Bem-vinda, doutora Noêmia. Olá, obrigada. Estou aqui à disposição para debater nesses 2 blocos, especialmente considerando esses casos concretos, esses relatos que foram feitos pelos trabalhadores e trabalhadoras. E o professor Flávio Batista, que leciona sobre Direito do Trabalho e Seguridade Social na Universidade de São Paulo. Bem-vindo, Flávio. Bom dia, Mariana. Bom dia, Elisa. Bom dia, Noêmia. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição também para a gente conversar sobre o tema. Bom, bem-vindos, Flávio e Noêmia. E antes da gente começar esse podcast, eu quero dar 2 recados aqui para os nossos ouvintes. Vocês já sabem que nós estamos em quarentena, então esse podcast está sendo gravado remotamente. Por isso, a qualidade do som é diferente da que você está acostumado. E se você gosta do Rádio Peão e do conteúdo da Você S.A., seja nosso assinante por apenas R$ 9,90 por mês. É só acessar assineabril.com.br/Você S.A.
Para começar o bloco, eu gostaria, Noêmia e Flávio, de saber a opinião de vocês sobre essas duas medidas provisórias, né? Então vamos começar bem do começo. Essas medidas, elas protegem ou prejudicam os trabalhadores, na visão de vocês, e por quê? Bem, Mariana, Elisa, professor Flávio, acredito que a análise das medidas provisórias, tanto a 927 como a 936, ela não consegue ser feita na base do elas são prejudiciais ou elas são benéficas para o campo do trabalho. Elas são medidas provisórias muito complexas, elas têm o seu potencial, e aí eu vou citar alguns desses potenciais importantes para os tempos de pandemia, mas elas também trazem regras extremamente preocupantes. Vou citar algumas que me parecem potenciais. Especialmente na 936, a gente vê pela primeira vez a preocupação com a questão dos intermitentes. Até então, não eram trabalhadores realmente considerados nas políticas legislativas e passaram a ser considerados em algum momento. Também se percebe essa ideia de que o Estado participa desse processo. Então, na suspensão contratual ou na redução de jornada e de salário, haverá um aporte estatal como uma fórmula de uma complementação de renda dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, colocar o Estado nessa cena e não apenas empregadores versus trabalhadores numa cena de crise, a gente pode considerar como sendo de um imenso potencial. Agora, as medidas provisórias trazem outros incontáveis, problemas constitucionais. O primeiro deles, as duas medidas provisórias trabalham na linha do alijamento do diálogo social. Nenhuma delas prestigia de verdade e a sério a possibilidade da participação das entidades coletivas dos trabalhadores nesses diálogos de colocar o trabalhador em teletrabalho ou reduzir a jornada com redução de salário ou mesmo a suspensão de contrato. Isso gera problemas? Gera. Ninguém aqui está acreditando que a presença dos sindicatos seria suficiente para evitar ou para trazer acordos mais justos, mas certamente seria um fator a mais de redução dos abusos. Os 3 casos que começaram aqui no nosso evento, no nosso debate, mostram exatamente isso. Nenhum dos 3 casos tem nada a ver com a aplicação da medida provisória. Ao contrário, eles são um abuso de direito. Demitir, dizendo que, olha, é em razão da pandemia e eu não pago nada, não tem previsão nem na 927 nem na 936. Demitir o trabalhador por WhatsApp, o que é uma absoluta falta de respeito com a pessoa que precisa do trabalho para viver, não tem respaldo nas medidas provisórias. Cortar os dias de salário em razão da pandemia também não tem respaldo em nenhuma das medidas provisórias. Tratar suspensão de contrato como férias também não tem respaldo em nenhuma das 2 medidas provisórias. De maneira que nós já estamos há 45 dias da existência dessas MPs, o parlamento ainda não dá sinais de que vai aprová-las e com qual modificação, e a grande questão que fica é no pós-medida provisória e como lidar com o mercado de trabalho que está altamente fragmentado. Professor Flávio, eu gostaria que você complementasse a Noêmia e também tentasse entender a questão do pós-pandemia. Será que essas medidas agora, elas são provisórias, né? Mas será que isso vai gerar uma precarização dos contratos de trabalho? O que pode acontecer depois? Elisa, eu acho que a doutora Noêmia foi muito feliz em identificar que, na verdade, essas medidas provisórias, elas vêm, num certo sentido, dar um respaldo para uma situação que ficou muito indefinida na pandemia. Eu acho que seria importante a gente observar algumas coisas que estão no entorno disso, né? A primeira delas é que essas medidas provisórias, elas vieram, em certo sentido, como resposta a uma pressão social que foi sofrida pelo governo depois que a primeira reação do governo à pandemia tinha sido uma medida provisória que chegou a ser editada e depois revogada, que autorizava o mecanismo que a gente conhece como layoff, que é uma suspensão de contrato durante 4 meses sem salário algum, com um pagamento voluntário de uma ajuda pelo empregador,
que supostamente serviria para qualificação profissional do funcionário, né? Então, foi uma primeira situação até de certo choque, digamos assim, que acho até que ajuda a gente a ter uma simpatia com essas MPs, porque a primeira reação ela foi tão absurda que qualquer coisa que venha depois que não seja assim tão prejudicial, ela acaba parecendo melhor. Mas eu acho que é importante a gente observar também o que vem acontecendo nos outros países em relação a isso, né? Se você compara as medidas que foram editadas, né, MP 927 e 936, com a atuação do governo norte-americano, dos governos europeus e até de países do chamado sul do mundo, né? Se você pegar o governo da Austrália ou o governo da própria Argentina, a atuação ela foi muito mais consistente do que a atuação do governo brasileiro. E eu acho que isso é muito sintomático até do que a gente pode esperar no pós-pandemia, né? Vocês têm um podcast que está ligado a uma revista que está mais ligada aos interesses empreendedores, né? Você S.A., o nome da revista, e eu acho que isso também dá uma dimensão, em certo sentido, do que essas MPs podem ter de repercussão no mercado de trabalho atual e futuro, porque a gente também não pode esquecer que, ao contrário de muitos desses países que eu mencionei, especialmente os europeus, nós temos um mercado de trabalho que ele é muito marcado pela informalidade, né? Então, quando essas MPs elas estão tratando de vínculos empregatícios, elas estão atingindo aí no máximo, no limite, metade do nosso mercado de trabalho. E a gente vem aí de pelo menos umas 2 ou 3 décadas de um estímulo muito forte a essa ideia de empreendedorismo que acabou reforçando essa lógica de informalidade no mercado de trabalho. Então é lógico que empreender em sentido próprio é sempre interessante. Agora, você transformar alguém que está desempenhando um trabalho subordinado, que portanto deveria ser um empregado, num empreendedor, leva a uma precariedade. E numa situação como essa, se é verdade que as MPs estão dando alguma garantia para quem tem um contrato de trabalho seletista, também ficou claro que aquele que tinha sido transformado num empreendedor, embora seu trabalho ainda fosse subordinado, acabou meio que abandonado à própria sorte, né? Porque o auxílio emergencial de R$600 não sequer atinge o valor de um salário mínimo e a gente está vendo todas as dificuldades burocráticas que as pessoas estão enfrentando para ter acesso a esse benefício, né? O fato é que, no pós-pandemia, as pessoas que têm emprego tendem a continuar com o seu emprego, até porque as medidas provisórias estabelecem um prazo de garantia desse emprego pelo mesmo período da suspensão do contrato ou da redução proporcional. Mas as pessoas que já estão numa situação de informalidade ou do chamado trabalho autônomo, elas vão ter uma dificuldade muito maior para se restabelecer. E eu insisto, isso é metade do nosso mercado de trabalho, né? Então o cenário ele se afigura um pouco sombrio por conta dessa insuficiência do governo na atenção a essas pessoas e nessa consideração das características próprias do nosso mercado de trabalho. Eu até gostaria de acrescentar, professor Flávio, porque às vezes as pessoas podem imaginar que nós estamos num quadro de fragmentação do mercado de trabalho em razão da pandemia. E isso não é verdade. A pandemia, ela agrava. A pandemia, ela chegou no momento que já vinha marcado por uma forte debilidade econômica e uma vulnerabilidade macroeconômica na América Latina inteira. Só para se ter uma ideia, a Organização Internacional do Trabalho divulgou um dado no que diz respeito ao PIB, porque entre 2014 e 2019, portanto, o período anterior à pandemia, esse período registrou o menor crescimento desde a década de 1950. Nós já tínhamos um recorde de informais no Brasil, na América Latina 54%, no Brasil estávamos batendo em 51% no início de 2020, então a pandemia chega exatamente no momento de altíssima debilidade econômica. Noêmia, eu tenho uma pergunta para você. A gente citou na abertura do podcast um aumento das ações trabalhistas ligadas ao vírus. E aí eu te pergunto, o que os juízes estão levando em consideração nesse momento? As MPs, a CLT, como é que fica essa situação?
Então, quanto às decisões judiciais, eu tenho observado o seguinte, eu vou falar até daquelas que nós consideramos de maior impacto. Quais que a gente considera de maior impacto? Aquelas ações que são tomadas em ações coletivas, em ações de caráter coletivo, que são propostas ou pelo Ministério Público do Trabalho ou por sindicatos. O que eu tenho notado? Os juízes têm feito até aqui o que é o seu papel, que é começar o raciocínio jurídico pela Constituição da República, porque qualquer medida provisória e mesmo a consolidação das leis do trabalho, que foi altamente modificada pela reforma trabalhista, são todas leis infraconstitucionais. Então, todas elas têm que ser lidas ou interpretadas a partir da Constituição Federal. E os casos que têm chegado, muitos deles dizem respeito à proteção do meio ambiente laboral. Quer dizer, garantir aos trabalhadores que possam estar dentro do meio ambiente do trabalho, dentro das mínimas normas de segurança, de saúde, com fornecimento de álcool gel, de máscara, de distanciamento, de rodízio, fornecimento de sabão para higiene, o afastamento dos trabalhadores do grupo de risco, por exemplo. Essas são ações que nós temos recebido. Outras ações, muitas, aí mais individuais, não são as coletivas, o que normalmente se pretende discutir é eventual abuso que foi praticado ou no ato da demissão ou da suspensão contratual, inclusive violando as próprias medidas provisórias. Há muito de prática de demissão no país que não observou nenhuma das medidas provisórias. Há situações de trabalhadoras domésticas, por exemplo, em que elas receberam suspensão contratual, mas são chamadas 1 a 2 dias na casa em que trabalham para dar uma geral na casa, o que viola a medida provisória. Tivemos casos de demissões em massa, sem nenhuma participação do diálogo dos sindicatos, violando Convenção Internacional da Organização Internacional do Trabalho. Então, de fato, os dados do Tribunal Superior do Trabalho, nós estamos sentindo na pele. O que significa? A maior parte das ações, das conciliações, das audiências, das liminares e dos despachos dos juízes e das juízas, no final de março, muito no mês de abril e alguma coisa no mês de maio, está diretamente relacionada à situação da pandemia. E eu queria, para a gente finalizar aqui nosso bloco, fazer uma pergunta para vocês dois sobre um dos pontos da medida provisória 936, que foi até chancelado pelo STF, que é a possibilidade de ter acordos individuais entre empregador e empregado sem a mediação dos sindicatos. A Noemi até falou sobre isso anteriormente. E aí eu fico com essa dúvida, né? Como é que o funcionário negocia isso com o chefe? Porque ele acaba perdendo muita força se ele não tem um coletivo ali em volta. O que o funcionário tem que ter em mente? Eu acho até curioso que os próprios fatos eles vão nos mostrando como algumas dessas coisas não fazem muito sentido, né? Nós tivemos aí recentemente, num prazo de pouco mais de um mês, 2 trocas no Ministério da Saúde, justamente porque os ministros não conseguiram negociar com seu chefe, né? Então, se um ministro de Estado não consegue ter o poder e a flexibilidade para negociar com seu chefe, que é o presidente da República, que dirá o trabalhador que está ali na ponta da cadeia, né? E nesse sentido, eu acho que a gente precisa destacar um trecho da medida provisória 936 que traz, a meu ver, uma regra que é até um pouco estranha, né? Não é muito clara assim, a razão por trás dela. Porque a chamada reforma trabalhista, né, a Lei 13.467 de 2017, ela já previa uma figura que é a do trabalhador chamado de hipersuficiente, que é aquele trabalhador que tem uma remuneração um pouco mais elevada, né, superior a 2 vezes o teto do regime geral da Previdência, do INSS, que está batendo hoje aí a casa de R$12 mil aproximadamente, e diploma de nível superior. Esse trabalhador, desde a reforma trabalhista, em princípio, já poderia fazer negociações individuais. Mas a MP 936,
ela estabeleceu que essas medidas que ela prevê, elas podem ser implementadas por acordo individual para estes trabalhadores, chamados hipersuficientes, mas também para trabalhadores com um salário inferior a R$ 3.135, que dá 3 salários mínimos. E obrigou a negociação coletiva para o intervalo, ou seja, para quem tem uma remuneração entre 3 salários mínimos e entre esses R$ 12.000 que representam 2 vezes o teto. Olha, tudo bem que eu discordo até dessa medida, mas o fato de você considerar hipersuficiente alguém que tem uma remuneração mais alta, ele guarda alguma lógica com o que está se propondo. Agora, não faz o menor sentido que você coloque como livre para negociação individual justamente aquela população mais vulnerável, que seja o trabalhador menos qualificado e com menor remuneração, e obrigue a negociação coletiva para a faixa intermediária. A mim parece que esse trecho da medida provisória é absolutamente inconstitucional, né? Deveria, em face do que estabelece a Constituição Federal, ser considerada obrigatória a negociação coletiva para qualquer pessoa que não esteja enquadrada nessa perspectiva do trabalhador hipersuficiente, isso considerando que a gente possa tratar essa figura como também constitucional, né, que já é uma outra discussão que remete à da reforma trabalhista. Mas o que a gente está vendo, inclusive, na prática, é que não existe negociação individual, inclusive para os trabalhadores qualificados e bem remunerados, né? O empregador impõe uma solução e resta ao empregado aceitar ou não. Ainda essa semana eu estava conversando com um amigo meu de infância, que é engenheiro muito bem qualificado numa grande indústria, e o superior imediato dele disse que, com relação ao contrato relativo ao teletrabalho, as opções dele eram assinar ou ter o seu caso submetido ao RH, o que significa uma clara ameaça de dispensa, né? Então, essa negociação, na minha avaliação, ela é completamente inviável e ela é só uma legitimação para uma imposição de vontade por parte do empregador, que acaba desnaturando completamente o que se pretende quando se fala em negociação. De fato, eu concordo com o professor Flávio e eu acrescentaria o seguinte: até agora já foram contabilizados em torno de 8 milhões de acordos que teriam sido firmados sob a lógica da medida provisória 936. E aí eu acho que é sempre muito importante a gente dar às coisas o nome que elas têm. Isso não são acordos. Certamente, em boa parte dos casos, foram imposições feitas aos trabalhadores, que não tem como resistir. Não há como você estabelecer nenhum nível, nenhuma energia, nenhuma força de negociação individual para alguém que está posto o seguinte: olha, ou você concorda, ou vem a demissão. Ou você concorda, ou você não vai ficar. Ou você concorda, ou é o seu contrato que vai ser suspenso. Então, não há aqui nenhuma força de barganha. O acordo, ele pressupõe que ambos estejam realmente no mesmo patamar jurídico, social e econômico. Nada disso acontece no âmbito dos contratos de emprego. E a preocupação que a gente tem é que isso está colocado na medida provisória, mas veja, em algum momento, ao final de 2020, no começo de 2021 talvez, nós estaremos num processo pós-pandemia. Qual é a preocupação? De um aprofundamento grave do nível de precarização que vem sendo colocado. Essa precarização, ela deve se aprofundar se houver insistência com essa fórmula do alijamento dos sindicatos do debate coletivo e se continuar insistindo nessa ideia de que eu retiro direitos e então eu gero empregos, que na verdade não é uma fórmula lógica, porque ela jamais foi comprovada como verdadeira. Ela é muito mais uma obsessão do discurso, hoje em âmbito nacional, no âmbito do Brasil, e que destoa completamente do que tem sido falado por outros países também altamente atingidos
tanto pela crise que já vinha se arrastando em 2019, quanto pela crise econômica no pós-pandemia. Então, o que é necessário pensar é que no pós-pandemia, fórmulas de desenvolvimento sustentável para uma geração de resultados consistentes vão precisar ser considerados, e os sindicatos fazem parte disso. Os sindicatos, eles são fatores de trabalho, eles são fatores no campo da economia. Esse alijamento, ele é, na verdade, insustentável. Nesta semana em que o podcast acontece, há imensa probabilidade de entrar na pauta a discussão da medida provisória 936 no Congresso Nacional. E o que nós acompanhamos da discussão lá, há um movimento, um movimento razoável na tentativa de aperfeiçoar a própria medida provisória e ampliar as hipóteses de negociação coletiva, porque o próprio parlamento percebe e sente que esse alijamento da negociação coletiva pode não dar bons resultados, pelo menos os resultados esperados de alguma contenção dos excessos que têm sido praticados em torno da ideia de acordo individual. No primeiro bloco, nós falamos dos aspectos mais abrangentes dessas duas MPs. E agora nós vamos para uma parte mais prática. Uma das situações que nós temos visto muito é de empresas demitindo e não pagando o valor integral da indenização de 40% do FGTS. Em geral, essas empresas estão pagando apenas 20%. E essa redução tem gerado muita dúvida e muita confusão. E eu queria saber de vocês, isso pode ou não pode? E em que situação a empresa está autorizada a fazer essa redução? Bom, essa questão da multa reduzida para 20%, ela tem duas possibilidades aí de enquadramento, né? Na própria reforma trabalhista de 2017, Lei 13.467, já havia ali uma previsão que eu também considero inconstitucional, mas que vem sendo aplicada na prática, como a gente tem visto, que vem um pouco na esteira do que a gente estava criticando no primeiro bloco, né? Que é essa impossibilidade de negociação individual, que é o que ficou conhecido como rescisão contratual de comum acordo. Porque essa multa de 40% do FGTS, ela está baseada na ideia de que a extinção do contrato ela pode ser iniciativa tanto do empregado que se demite, quanto do empregador que dispensa o empregado. E que se o empregador dispensa o empregado, ele precisaria pagar uma multa por isso, né? E quando é criada essa possibilidade de uma rescisão por comum acordo, a lei prevê, desde 2017, que se pague só metade da indenização. Agora, comum acordo é uma farsa, né? É uma falácia. Você, de fato, alguém toma essa iniciativa, normalmente o empregador, porque se o empregado tomasse essa iniciativa, o empregador não precisaria concordar em pagar nada, então essa iniciativa, obviamente, na prática, ela é do empregador, e resta ao empregado apenas concordar, porque ele está em uma posição de desvantagem em termos negociais. O que as MPs vêm fazer, especificamente nesse caso a MP 927, ela estabelece que a pandemia é considerada motivo de força maior para fins trabalhistas. E aí também eu acho que é uma coisa que cabe muita discussão, né, porque a força maior na legislação do trabalho ela é considerada uma forma, uma justificativa para a extinção de empresa, da empresa como um todo, e não só do contrato de trabalho em si, mas o fato é que quando a extinção do contrato de trabalho se dá pela extinção da empresa por um motivo de força maior, a legislação trabalhista também autoriza o pagamento só de metade da indenização, né? Então, aí, na prática, a gente precisaria observar em qual dessas hipóteses está sendo enquadrada aí a questão. Em ambas, eu vejo uma possibilidade de questionamento, seja da constitucionalidade da possibilidade de extinção por comum acordo, seja da efetiva consideração de que a extinção do vínculo em razão da pandemia seja um motivo de força maior, considerando que a legislação do trabalho trata isso com a extinção da própria empresa e não só dos vínculos individualmente considerados.
Esse, na verdade, professor Flávio, é um assunto que está dentro dessas, digamos, muitas ações trabalhistas que a gente começa a receber agora. Porque, veja, embora a reforma trabalhista, de fato, ela preveja essa figura do comum acordo, antes mesmo da pandemia, essa figura do comum acordo já recebia muita discussão judicial quando o trabalhador argumentava que comum acordo não houve. Na verdade, foi apresentado um papel para ele, dizendo que ou era dessa forma, ou iria por justa causa, ou coisa que o valha, e ele aceitava, e ele tem o direito depois de questionar esse tipo de imposição, esse tipo de arbitrariedade. Isso já acontecia antes da pandemia. Quando veio a pandemia, das duas formas, isto é, o uso do comum acordo trabalhista, isto é, da reforma trabalhista, ou da medida provisória, falou, não, olha, isso aqui é força maior, mas a empresa não extingue. Ela não extingue a atividade, ela está invocando a força maior para extinguir o contrato do trabalhador. E isso realmente é excessivo na própria interpretação da medida provisória do alcance da medida provisória 927. Então, essa história de mandar embora, argumentando que é pandemia e liberando ou pagando apenas 20% da indenização do FGTS é um dos assuntos que tem gerado bastante discussão judicial. De fato, vai competir ao juiz em cada caso concreto, analisar as provas que são produzidas, as testemunhas e os documentos, para ver se houve realmente comum acordo. Se é caso de força maior, eu não imagino, por exemplo, alguns segmentos econômicos, eles não foram fragilizados por hora com a pandemia. Então, essa história de comum acordo por força maior não cabe em todos os segmentos econômicos, por exemplo. Nós tivemos segmentos econômicos atingidos, mas outros segmentos econômicos seguem fortes ainda, ou pelo menos durante esse período, né? Então, é uma matéria controversa, não é uma matéria que se possa dizer realmente se demitiu por pandemia, 20% da indenização do FGTS. Não, tem que ver se houve comum acordo, qual é o segmento econômico que está praticando isso e se, no caso concreto, o juiz consegue considerar a ideia de força maior ou não. E outra questão que está sendo executada na prática de um jeito diferente da teoria é a questão da redução da jornada. A gente tem visto muitos relatos de pessoas dizendo que tiveram a redução de salário, mas que a jornada não está sendo reduzida efetivamente. Então as pessoas estão ganhando menos e trabalhando mais ou o mesmo que elas trabalhavam antes da redução de jornada. E lembrando também que a MP 927 desobrigou o controle de jornada para quem está em home office. E eu queria saber de vocês, quais são as orientações para quem está enfrentando essa situação? Existe alguma maneira de comprovar que a jornada está excessiva? Algumas empresas estão dizendo que não, mas a pessoa está trabalhando mais num dia, mas depois ela vai compensar isso no futuro. O que o trabalhador tem que ter em mente? Bem, se a empresa, vamos começar de trás para frente, se a empresa diz que o trabalhador vai conseguir compensar, ele tem que ter controle de jornada. É inviável se estabelecer um sistema de compensação válido sem que exista o controle de jornada. Então, o pressuposto da compensação é justamente a existência de um controle de jornada que seja transparente, adequado, acessível para todos, né? A outra questão é que existe abuso na ideia de não redução de jornada e a redução de salário. Aqui o trabalhador pode, em determinado momento, cobrar os valores relacionados a todo esse período, porque a validade da incidência da medida provisória 936, ela pressupõe a correção de procedimento. O que isso significa? A redução de salário veio exatamente na ideia de redução de jornada. E eu só consigo aplicar redução de jornada se havia controle de jornada. Quanto à dispensa do controle de jornada para o trabalho à distância, para o trabalho remoto, para o teletrabalho, é altamente não recomendável que aconteça dessa maneira,
porque está aí um dispositivo altamente controverso. A Constituição Federal não permite a dispensa de controle de jornada de nenhuma categoria. E convenhamos, se o trabalhador ou trabalhadora estão em trabalho remoto, estão em trabalho à distância, isso significa que eles estão fazendo uso de recursos tecnológicos. Portanto, o controle de jornada, ele não só é viável, como ele é possível. Mais do que viável e possível, ele é necessário, porque o excesso de jornada, o excesso de disponibilidade, nós sabemos, é fator agravante para doenças profissionais. Então, se não houver controle de jornada, haverá contribuição para um processo de adoecimento do trabalhador e da trabalhadora, mesmo no trabalho remoto, porque se tende a um excesso de conexão, a um excesso de trabalho. E o excesso de conexão pode redundar em diversos problemas de absenteísmo, de baixa produtividade, de afastamento dos trabalhadores, sobrecarga ao sistema de saúde e sobrecarga para o sistema previdenciário também. Nas últimas semanas, várias empresas importantes vêm sinalizando, aí a gente já pensando num contexto pós-pandemia, que os funcionários poderão trabalhar no regime de home office para sempre, né, desde que eles desejem isso. E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é, quando a empresa decide colocar as pessoas em home office, né, de um jeito diferente do que elas faziam antes, isso precisa ser colocado em um novo contrato? Gastos relativos, por exemplo, à infraestrutura, luz, internet, são obrigação da empresa ou do empregado? Enfim, o que o profissional que está ouvindo a gente tem que considerar se esse passar a ser o modelo de trabalho dele no futuro? E outra questão também que eu acho importante a gente ponderar é se o funcionário vai também ter essa obrigação velada de aceitar esse tipo de trabalho, ou se realmente vai ter algum tipo de negociação com a empresa. A questão do teletrabalho, ela também é uma daquelas que já vinha sendo trabalhada anteriormente, inclusive constava na própria lei da reforma trabalhista de 2017. Né? O que talvez seja a principal modificação da questão do teletrabalho nas MPs, em razão do contexto da pandemia, é de fato essa questão da dispensa do controle de jornada. E aí eu não só concordo com a resposta anterior da doutora Noêmia, no sentido de que não há razão para dispensar esse controle de jornada, porque ele é possível pelos meios informáticos, mas eu também queria acrescentar, talvez mais enfaticamente, que se o controle de jornada não existe, na minha opinião, não é possível aplicar a redução de salário de jornada nesse tipo de contrato, né, que tá em teletrabalho. Mas o fato é que as empresas vêm anunciando isso porque elas descobriram duas coisas com essa pandemia. A primeira é que é mais barato fazer teletrabalho, e a segunda é que é mais fácil o controle, porque na esteira de todas essas medidas que vêm eliminando a questão da negociação coletiva, quando você isola cada trabalhador na sua casa e tira deles a interação, a organização coletiva fica muito mais difícil, para não dizer que fica impossível, né? Eu vejo que as empresas tendem mesmo a continuar implementando isso porque elas só têm vantagens, enquanto na minha avaliação o trabalhador só tem desvantagens, justamente porque a falta dessa convivência não só atrapalha ou até mesmo impede a organização coletiva, como também é psicologicamente muito danosa, né? No sentido de que você tem, de certa forma, você borra as fronteiras entre o que é vida pessoal, o que é trabalho, você traz o seu ambiente de trabalho para dentro de casa, e aí o seu trabalho fica mais insalubre e a sua vida pessoal fica mais insalubre. Mas indo ao ponto de vista prático, bem pontual, que a Elisa perguntou, o fato é que a CLT, na redação que ela tem desde 2017, estabelece que vai ser os próprios custos dessa passagem do trabalho para a distância, né, para o home office, vão ser objeto de negociação individual. E aí, essa negociação individual, ela recai no mesmo problema que a gente veio sempre apontando, né? Se o empregador disser para o empregado, olha, você precisa ter uma internet de tantos megabytes
funcionar o nosso trabalho e não fornecer essa internet, o que vai acontecer na prática é que ou o trabalhador providencia as suas próprias expensas essa conexão ou um determinado equipamento ou o que quer que seja, ou ele vai acabar sendo dispensado pelo seu empregador. E aí na escolha entre ter o seu emprego, ainda que isso acarrete algum custo, ou não ter o seu emprego, é evidente que a decisão dele vai ser concordar, entre muitas aspas, com a proposta, entre outras tantas aspas, que o seu empregador formulou, né? Voltando àquele exemplo prático que eu mencionava agora há pouco sobre o meu amigo engenheiro, o que a empresa fez com ele foi exatamente isso. Determinou que ele tivesse alguns requisitos mínimos que essa empresa não forneceu e pasmem, colocou no contrato individual dele que se houvesse algum tipo de vazamento de dados que fosse imputável a ele, que o pagamento do prejuízo causado por esse vazamento de dados seria dele. Então veja que absurdo, a empresa ela não fornece o meio seguro, que seria a conexão, o equipamento, ou o antivírus, ou o que quer que seja, e responsabiliza o empregado por eventuais prejuízos causados por aquela estrutura, aquela infraestrutura informática que ele foi obrigado a providenciar, né? E tudo isso num contrato que ele assinou, mas que ele não tinha opção de não assinar, senão ele seria dispensado, né? Então, todos os problemas ligados a essa ideia de uma suposta negociação individual, eles voltam na questão do teletrabalho, e isso, eu insisto, mesmo fora do contexto de pandemia, porque isso já existia na legislação desde 2017, então esse problema ele já vinha sendo agravado de antes, mas ele tende a piorar a partir dessa percepção que as empresas tiveram durante a pandemia de que, na perspectiva empresarial, é mais interessante o teletrabalho quando ele é possível. Ainda no estudo da Organização Internacional do Trabalho, ficou claro que na América Latina e no Caribe, o acesso das pessoas em geral, cidadãos, enfim, à internet, a meios tecnológicos, ela é muito díspare. Então, o percentual que eles indicam é em torno de 67% da população na América Latina e no Caribe tem acesso digital. Alguns países como o Brasil e o Chile, por exemplo, têm um acesso digital, acesso digital como acesso a um telefone celular em torno de 80%. Nada disso é suficiente para que a gente possa passar boa parte dos segmentos econômicos para o teletrabalho, pensando contextos de produtividade, eficiência, qualidade do serviço que é prestado, etc. e tal. Então, essa ideia de uma simples passagem para o teletrabalho, ela é uma ilusão. Para isso, será necessário que o próprio governo, o Estado brasileiro, ele promova um investimento destinado às empresas com fim específico de que elas possam conferir suporte aos trabalhadores e às trabalhadoras na adaptação do teletrabalho, e inclusive para a preservação do meio ambiente laboral. E a gente não pode esquecer que na questão do teletrabalho há um sobrepeso para o aspecto de gênero, exatamente porque as mulheres têm uma sobrecarga em razão de culturalmente e socialmente existir no Brasil uma divisão sexual das tarefas domésticas profundamente injusta. Tudo isso vai precisar ser levado em consideração. E levar o trabalhador ao teletrabalho vai exigir, sim, um novo contrato com esse trabalhador, essa trabalhadora, um contrato transparente, considerando as regras do jogo. A infraestrutura não pode estar a cargo do trabalhador ou trabalhadora, tem que ser fornecida pela empresa, na medida em que os ônus da atividade econômica é de quem lucra com essa atividade econômica, e a aceitação do trabalhador e da trabalhadora é fundamental, embora a gente saiba que quando isso se dá em contrato individual, há muita dificuldade do trabalhador ou da trabalhadora de resistir a isso que eu vou chamar de uma imposição. De toda sorte, o Estado brasileiro não vai poder ficar de fora desse, digamos, novo movimento do mercado. Se o teletrabalho, total ou parcial, passar a ser uma realidade numa população que não tem uma real e verdadeira inclusão digital, algo terá que ser feito em termos de investimento para que isso se torne necessário. E lembrando sempre algumas medidas para que a desigualdade de gênero não se aprofunde na ideia de teletrabalho.
Bom, pessoal, antes da gente encerrar aqui o programa, que o nosso tempo infelizmente acabou, eu vou ler uma mensagem que chegou no nosso e-mail do ouvinte Everton Lima. Ele disse o seguinte: agradeço todo o conteúdo disponibilizado no Spotify de vocês. Entrevistas claras, objetivas e enriquecedoras que têm feito todo o sentido para alcançar meu objetivo profissional de ser um líder na organização onde eu trabalho. Muito obrigada, Everton, por nos acompanhar. Eu também agradeço aos nossos convidados aqui hoje. Doutora Noêmia, foi um prazer conversar com você. Eu é que agradeço, Mariana, Elisa, Flávio, foi um prazer travar esse diálogo e perceber que nós abordamos muita coisa, mas nós sabemos que é só uma pontinha do iceberg para o imenso desafio do mercado de trabalho do Brasil. Eu continuo à disposição, assim como a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. Obrigada, doutora. Flávio, também muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Acho que você ajudou bastante os nossos ouvintes hoje. Obrigado, Elisa. Obrigado, Mariana. Foi uma honra aí poder conversar com vocês e com a doutora Noêmia. É claro que com esse tempo apertado a gente fica até tentando esclarecer o máximo possível, às vezes com medo de não conseguir, mas a Universidade de São Paulo também está à disposição da sociedade aí para produzir conhecimento, inclusive o grupo de pesquisa que eu coordeno lá, chamado Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, está com lives semanais, então que convido aí os ouvintes a acessar o nosso canal no YouTube e acompanhar o nosso trabalho. Obrigada, Flávio. Obrigada, Noêmia. Acho que vocês ajudaram bastante a esclarecer diversos pontos que têm tirado o sono do trabalhador brasileiro. Esse podcast teve produção de Mariana Poli, a edição sonora é do Rafael Bertazzi e a trilha do Chico Labels. Mande seus comentários em nossas redes sociais ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocsa.com.br. E lembre-se, se puder, fique em casa cuidando de você e dos seus familiares. Semana que vem nós voltamos a nos encontrar. Até a próxima quarta-feira.